Então vamos lá, mais um vídeo aí, canal Imersão. E hoje é um tema um tanto quanto polêmico, né? Eu vou falar hoje sobre o porquê das empresas demorarem tanto a atingir um nível de excelência de manutenção, se atingirem, né? Muitas das vezes elas não atingem devido a alguns pilares, alguns fatores que eu vou comentar aqui no vídeo. Mas antes de iniciar no tema propriamente dito, eu quero demonstrar um pouco da evolução da manutenção no decorrer do tempo, separando entre gerações. Então, sem mais delongas, então vamos lá, espero que você goste. Eu vou estar lendo aqui, né, para não cometer nenhuma gafe, e comentando acerca das gerações. Então vamos lá. Primeira geração, ela aconteceu entre 1940 até 1950, uma geração que o seu núcleo, né, o seu princípio era um de alto custo, era uma manutenção centrada em corretivo e como acontecia, né, era uma geração que consertava quando quebrava, era uma manutenção, que eu já disse anteriormente, centrada em corretivo e tinha um alto custo, né? Porque a gente sabe que manutenção corretiva ela tem alto custo. Segunda geração, entre 1950 e 1970, preventiva, baseada no tempo e tinha um custo melhorado, uma melhor disponibilidade, né? Mas ainda assim não é um dos melhores cenários de manutenção. Mas em relação à primeira geração já melhorou significativamente. Terceira geração, manutenção centrada na confiabilidade. É uma manutenção baseada em condições, na condição do equipamento, que ela vai identificar alguns efeitos, alguns sintomas do equipamento e vai atuar antes de quebrar. Manutenção preditiva, como eu disse, ou seja, vai trabalhar, né, em cima dos sintomas do equipamento e através disso ela vai atuar em cima em relação à manutenção para evitar justamente uma manutenção corretiva. Vai utilizar, né, como um dos seus pilares da terceira geração é o FEMEA, que é a análise de modo e falhas, e também fazer a análise de causa raiz. É um custo extremamente ótimo, uma alta confiabilidade e uma alta disponibilidade. É uma evolução da manutenção preventiva, então a terceira geração é uma manutenção centrada na confiabilidade. E a quarta geração é a geração mais atual, né, entre 2000 e 2020, é projetado para manutenção, realizando menos com menos e projetando projetos visados à facilidade de manutenção. A gente sabe que muito difícil, só empresas extremamente grandes que têm a manutenção enraizada, né, na sua cultura já está atuando com a quarta geração. É muito difícil, até aqui no Brasil, ver indústrias atuando na terceira geração, que é a manutenção centrada na confiabilidade. Nem todas as grandes empresas aqui no Brasil elas atuam de forma enraizada na manutenção, a manutenção centrada na confiabilidade. É muito mais comum, né, ver a segunda geração ainda em diversas empresas aqui no Brasil, que é a manutenção preventiva, baseada no tempo, baseada também em condições, né? Eu identifiquei que o equipamento ele está apresentando uma condição já ultrapassada, já degradada, então eu vou atuar de forma preventiva e executar a manutenção antes de ocorrer a manutenção corretiva. Então, por que muitas empresas elas não vão atingir o nível de excelência em manutenção? Para você atingir o nível de excelência de manutenção, você precisa de dois pilares principais, né? Primeiro, investimento, ou seja, aqui é a etapa onde pequenas empresas elas estão. Por que preciso de investimento? Investimento em relação à metodologia, investimento em
em equipamentos, investimento de custo mesmo operacional. Muitas empresas que para atingir o nível de excelência, elas ainda não estão com investimento bom, né? Não tem um investimento adequado para manutenção, mas existem pequenas empresas que elas estabelecem sua cultura, já uma cultura de manutenção eficaz, uma visão de manutenção que muitas empresas grandes elas não têm. Então, em relação ao investimento, isso vai vir aos poucos, mas vem porque a manutenção, se você tiver uma cultura, né, de manutenção, o investimento ele vai vir, porque o investimento também é um dos frutos da manutenção, né? Se você tem uma manutenção eficaz, tem uma cultura de manutenção, você vai colher os frutos da manutenção, que é justamente a economia de custos, a economia de investimento, de capital, e você vai acabar sobrando dinheiro, e desse dinheiro você consegue investir mais em manutenção, consegue investir mais nos procedimentos de manutenção, e como você já tem uma cultura de manutenção, fica tudo mais fácil, né? Você consegue atingir o nível de excelência em manutenção. Agora, se você não tem cultura, não tem investimento, fica quase impossível você atingir o nível de excelência em manutenção. Agora, o outro pilar é a cultura. Aqui é onde estão a maioria das empresas grandes, né? Tem um investimento adequado para manutenção, mas não tem a cultura. Eu venho de mais de 10 anos de atuação em manutenção, entre estudos e atuação profissional, e é muito comum ouvir ainda a seguinte frase: a manutenção é um mal necessário. Isso eu escuto de líderes, de coordenadores, gerentes e até professores, e isso daí é terrível, né? É uma frase terrível que demonstra, de acordo com quem for falar, né? Se for uma pessoa de um cargo maior, que ela demonstra 3 formas, né, de 3 pontos para quem está ouvindo. Primeiro, ela não acredita na excelência profissional, na excelência de manutenção, e isso reflete muito para quem está ouvindo, né? Porque você imagina um gerente, um coordenador, um diretor falando assim: a manutenção ela é um mal necessário. Isso fala que, eu nunca vou atingir então a excelência de manutenção, porque as pessoas que estão de frente para o negócio, ela não acredita na manutenção. Então, isso já está erradizado, né? É cultural. Isso demonstra que ela não acredita, isso desmotiva a equipe de manutenção, porque, o meu serviço não tem o meu trabalho, os meus esforços não vão ter um reconhecimento, já que a manutenção é um mal necessário, então não tem um reconhecimento adequado. E outro ponto que atinge é que, dependendo da pessoa, ela não vai conseguir defender, não vai conseguir brigar, né, mediante a outras opiniões, e sempre vai acatar. Por exemplo, então, um diretor de manutenção que fala, né, tem esse certo comportamento, e está em um debate entre outro diretor. Se ele falar isso, ele nunca vai conseguir defender a sua área, porque ele acredita que a sua área é um mal necessário, ou seja, é um mal que é necessário para a empresa, mas se não tivesse ele, a empresa não sobrevive. Esse pensamento, né, ele serve como um bloqueio para não chegar na sua excelência de manutenção. Então, é um assunto cultural, né? A cultura para manutenção ela é extremamente importante. Aí você se pergunta: beleza, Robson, então cita uma empresa aí que ela é exemplo em cultura e exemplo em investimento. O que eu falo aqui eu acho que é óbvio para todo mundo, a Toyota. A Toyota é um exemplo não somente para investimento, mas também para cultura de manutenção. Ela atingiu o seu nível de cultura de manutenção, de excelência de manutenção, que ela propaga isso para o mundo todo. Eu gosto muito de ver aqui um mecânico de automóveis albino. Você pode ver aí no Facebook, TikTok, em diversas redes sociais. Ele é um mecânico de automóveis, e quando ele pega
um automóvel da Honda, um automóvel da Toyota, ele vai assim, pô, vou morrer de fome se depender só desse carro vir aqui. Por quê? Porque é um carro que não dá muita manutenção, ou seja, é um carro que a fabricante ela projetou de excelência de manutenção, devido aos seus equipamentos, né? Isso é extremamente importante porque é um reflexo para a sociedade, né? Outro ponto é que a Toyota, por exemplo, o nível de excelência que ela atingiu é tão importante que a maioria das indústrias se espelham, né, justamente nesse método de produção, método de manutenção, justamente para propagar para os seus processos, para atingir justamente esse nível de excelência. Então, a cultura, juntamente com o investimento, vai atingir níveis de excelência tão grandes que é extremamente importante para uma indústria não somente ter como seu pilar a produção, mas também ter a manutenção como pilar de enxergar, né, de outra forma a manutenção e dar o seu devido valor. Então, para uma empresa atingir o seu nível de excelência em manutenção, ela precisa ter esses dois pilares, que é justamente investimento e cultura. Sem esses dois pilares, você pode empregar qualquer metodologia que não vai chegar ao seu nível de excelência. É necessário ter justamente esses dois pilares andando lado a lado que você vai encontrar. Você vai atingir um nível de excelência altíssimo e nesse nível de excelência você vai conseguir desfrutar de frutos que a manutenção ela pode oferecer, né? São frutos de redução de custo, redução de prêmio de seguro, e redução de quebra, aumento de produção. Isso você faz economia de milhares de dólares, milhares de reais e tem um aumento de produção que você acaba ganhando mais com isso. A manutenção, a excelência de manutenção, ela vem com o tempo, ela vem com o preparo, mas você precisa ter uma base cultural e através da cultura você acaba desfrutando de alguns frutos da manutenção que pouquíssimas empresas elas desfrutam justamente porque ela tem essa visão. Se a empresa ela não tiver essa visão, ela acaba não desfrutando porque é cultural, tem que vir do diretor até da pessoa que realiza a manutenção, todo mundo tem que estar alinhado na mesma página e sentir o mesmo sentimento. Então é isso. Espero que você tenha entendido o nosso ponto aqui do vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Siga o Imersão aí no nosso canal. Ative o sininho. Seja inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo tema. Até mais.